Porque saber coordenada propriamente dito não diz nada para a gente. Então deram um GPS para o padre, falaram assim, se apertar aqui você sabe sua posição. Aí o padre lá de cima no rádio falou assim, no final da bateria do telefone satélite que deram para ele, falou assim, alguém aí me ensina a operar esse negócio, porque eu não estou sabendo. Deu no que deu, né? Então, e não ia adiantar muito para ele saber como que o GPS funciona e determina aquelas coordenadas. Ia saber para ele o quê? Uma localização que não fosse absoluta. Talvez fosse relativa, seria mais fácil. Eu tô voando 200 metros acima de um ponto que está a 500 quilômetros de... 20 quilômetros de São Paulo. Aí, ótimo, né? Só para passar rapidamente aqui a ideia do GPS, o GPS foi criado na década de 80 e foi aberto para o civil em 83 só. Tem sistemas concorrentes do GPS em implantação, um aqui da Rússia, que a Índia entrou para ajudar a financiar, para completar o sistema, o Galileu da União Europeia, com outros países, está previsto ficar totalmente operacional até 2013. Isso é uma questão de soberania. Todo mundo está liberado para usar o GPS, mas quando os americanos resolveram tirar da tomada, eles não querem ficar sem nada, então fizeram os próprios. Né? A China tem um sistema regional que quer se tornar global no futuro, a Índia tinha um proposto, mas se juntou à Rússia, o Japão tem uma proposta também, e esses satélites vão se multiplicando. A ideia do GPS é que você tem uma constelação de satélites, foi um concurso, tá? O GPS, a concepção dele foi objeto de um concurso que a Marinha Americana fez. Ela especificou só o seguinte, quero um sistema capaz de determinar a precisão em qualquer parte do planeta, em qualquer hora do dia ou da noite, com qualquer situação meteorológica, com erro inferior a X. A proposta vencedora teve essa ideia, colocar 24 satélites em órbita, pode chegar a 32 satélites, em órbitas conhecidas, né? As órbitas têm períodos de 12 horas, ela circula o planeta em 12 horas, então é uma órbita relativamente baixa. Né? As órbitas são calculadas de um jeito que, combinadas com a rotação do planeta embaixo, o mesmo satélite volta a passar em cima do mesmo ponto na Terra a um intervalo de 24 horas menos 4 minutos. Isso aí é tempo de rotação preciso, né? O 24 horas não coincide exatamente com o tempo de rotação. As órbitas são inclinadas 55 graus, 6 planos orbitais, e tem, a cada instante, você tem de 5 a 8 satélites visíveis. Você vai do lado de fora ali, tiver um receptor, você vai se conectar no mínimo de 5 a 8 satélites cada vez. Assim, ó. Então, em cima do mesmo ponto aqui, ó, você tem um monte de satélites visíveis. Bom, aí como é que funciona o negócio? Olha lá, isso é a trajetória do satélite plotado em cima do mapa. Tem satélites de várias gerações, né? Já tem 5 ou 6 gerações de satélites diferentes. Tem satélites de vários tipos lá, mas todos têm compatibilidade do ponto de vista da interface. É o seguinte, dentro de cada satélite tem um treco desse aqui, que é um relógio atômico, pequenininho. Esse relógio atômico, todos os relógios atômicos de todos os 24 satélites estão calibrados para soltar o pulso no mesmo instante. Porém, o tempo de recepção aqui no seu receptor em terra é diferente. Pelas diferenças de tempo, ele determina a posição. Ele tem que saber alguma coisa a respeito da órbita do satélite, tem umas informações de órbita do satélite, e o tempo de chegada. Com isso, ele consegue, com no mínimo 3 satélites conectados, determinar a posição onde você está, com um erro inferior a 100 metros. Né? Se tiver 4 satélites, dá para fazer uma correção e dar altitude. Com 3 satélites, dá para determinar a posição horizontal. A ideia é essa aqui, ó. Vamos dizer que o sinal demorou 4 segundos para chegar no ponto A e o outro demorou 5 segundos para chegar no ponto A. Né? Mas eu não tenho certeza dessa medição de tempo, dessa diferença de tempo. Não tenho certeza absoluta. Porque o receptor de GPS tem um reloginho lá dentro que não é atômico. É um reloginho chulé de estado sólido, aí, um chipzinho qualquer. Né? Mas o que acontece? Nessa faixa de imprecisão, a coordenada está em algum lugar dentro desse quadradinho aqui. Ó. Tá? Aí quando entra um terceiro satélite, vamos dizer que é 6 a 6,5 segundos, a imprecisão está dentro desse triângulozinho aqui, ó, e você vai encontrar um ponto só de
contato entre os 3 círculos ali. Resolve a equaçãozinha, enquanto aquela posição de referência, aquela é a posição determinada pelo GPS. Né? O problema é que essa variação aqui, 6, 6,5, 5, 5,5, 4, 4,5, a cada medição que você pega do satélite, ela varia um pouquinho. Né? Então ela vai oscilando um pouco ali, oscilando um pouco ali. Se você deixar o receptor parado no mesmo lugar, recebendo sinal do mesmo satélite por um certo tempo, ele vai tirando a média dessas posições, vai arrumando uma coordenada mais precisa, até ter um negócio útil para a aplicação. Né? Eles dão o nome de segmento espacial para os satélites. Então, seria um segmento de controle, um bocado a estação terrestre que coordena esses satélites, que fica no Colorado. E essa estação terrestre tem um relógio atômico preciso, mais preciso do que os que estão a bordo dos satélites. E esse relógio em terra corrige, acerta o tempo dos satélites, do relógio atômico a bordo dos satélites. E esse trem, a precisão é de nanosegundos. Porque é o seguinte, aqui, ó, se não fosse a precisão, o tempo de deslocamento do sinal do satélite ao receptor é 3 × 10⁻⁸ segundos, 30 nanosegundos. Então, se errar uma quantidade significativa de nanosegundos, a medição fica distorcida de modo a ficar inutilizável. Né? Se eu usar 0,01 segundo, que é a precisão do relógio de pulso, o erro seria de 3.000 quilômetros no GPS. Então, não pode. Né? O bacana disso aqui, é a única vez que eu vi uma aplicação prática da teoria da relatividade. Como os satélites estão no potencial gravitacional acima da Terra e se movendo em velocidade acelerada ao redor do planeta, o tempo dos relógios a bordo do satélite distorce por efeito relativístico. Tá? Então tem uma correção por conta do potencial gravitacional, uma correção por conta da velocidade da órbita, e considerando esses dois, ele mudou ligeiramente o oscilador do relógio atômico de bordo para compensar isso, para dar uma medição de tempo. E ainda assim ele tem que corrigir de vez em quando com base no relógio de terra. Então, é uma ideia da precisão da medição de tempo desse negócio. Né? A parte de terra aqui, segmento de usuários, é a parte dos receptores, né? E aí nós estamos acostumados a ver de vários tipos, né? O chipzinho com receptor só, ou a coisinha pequenininha, tamanho do cartão, ou coisa que você liga na USB, ou receptores que você comunica por Bluetooth, ou coisas que estão embutidas nos celulares, receptores autônomos para navegação, ou receptores aí para carro, com mapeamento embutido, ou receptores militares, todos cheios de proteção, porque o militar é estabanado, deixa cair, quebra toda hora. Ou esses aqui, então, em termos de smartphones, ou os de precisão, para topografia, para levantamento de campo, coisas desse tipo. Você tem ideia aqui, isso aqui, ó. Isso aqui ó, é a antena do GPS, ela é o tamanho de uma moedinha de R$1. Está aqui dentro dessa casquinha branca, que está em cima desse prato de alumínio. O prato de alumínio está ali para não deixar o sinal que vem do satélite refletir no chão e chegar na antena por um caminho diferente. Porque essa reflexão e volta dá uma distorção, uma perda de precisão. Né? Então tem as antenas aqui protegidas, blindadas para isso, o GPS de precisão. E anteninhas de todo tipo, né? Pequenininhas assim, às vezes a gente vê dessas aqui em caminhão, né? Os caminhões têm rastreamento, tudo mais, antenas para carro, coisinha pequena aqui, e tudo mais. O que nós estamos mais acostumados a ver agora no celular é um negócio chamado AGPS, um GPS assistido. No trabalho de um receptor GPS normal, ele recebe os sinais dos satélites de tempo, ele precisa também saber informação sobre a órbita dos satélites. Então, ele precisa receber do satélite um stringão de dados a respeito de órbita. Ele vai entrar com esses dados no cálculo da posição. Acontece que a transmissão de sinal do satélite GPS por receptor é 50 bytes por segundo. 50 bits por segundo. 50 bps. Isso é uma forma de economizar a bateria do satélite lá em cima quer dizer, o receptor aqui que se ajuste. Né? Então, com 50 bits por segundo, transmitir essas informações de órbita demora. Então, você pegar um receptor GPS gerado, nunca foi ativado, não tem nada na memória, e levar lá fora, vai demorar 15 minutos
para conseguir receber os dados dos satélites todos e conseguir calcular uma posição razoável. Se você está usando isso para navegação no carro ou no celular, você não tem saco de esperar 15 minutos. Não tem jeito. Então, o que é feito no AGPS é o seguinte: essa parte de informação sobre os satélites vai sendo recebida pelas antenas das estações radiobase do celular. Ele fica com essa informação lá o tempo todo atualizada. Na hora que você pega a localização aqui no celular, ele obtém as informações de tempo diretamente do satélite e a informação de órbita da antena do celular numa taxa de transmissão muito mais alta. Então ele resolve o posicionamento mais rápido, de forma mais barata, porém com dependência da transmissão de dados para as antenas. O volume de dados é pequenininho, então nem vai fazer cosquinha na sua conta, não é esse que é o problema, né? Mas é um serviço adicional que o GPS tem, e isso foi comandado como parte das especificações do sistema de celular para efeito de despacho de emergência nos Estados Unidos, e o planeta inteiro está aproveitando isso, né? Um receptor GPS num celular hoje, num smartphone, no iPhone aqui, num trem desse, além de ter posicionamento por GPS assistido assim, ele também teria um posicionamento aproximado por triangulação da posição das antenas, das torres de celular, e uma terceira possibilidade que seria com base em redes Wi-Fi que ele captar aqui, que tem posicionamento aproximado, né? Quem tiver interessado nesse negócio, tem um trabalhinho joia de sumarização desse negócio, experimentação com essas 3 formas de posicionamento no iPhone, que está publicado aí tem 1 ano e meio, 2 anos. Enfim, tem esse negócio aqui, mostrando que separa que parte do negócio. A parte do sinal GPS vem daqui e a parte assistiva, que é das órbitas e tudo mais, vem das antenas do celular. Um receptor GPS isolado pode errar cerca de 15 metros em 95% dos casos. Significa o erro RMS, né, aquela história de Q quadrado, 95% das vezes ele está abaixo de 15 metros. Nos outros 5% das vezes ele pode dar erros absurdos. Aí o software dá conta de filtrar esses pontos espúrios aí e tratar como se você estivesse normal. Então o receptor autônomo dá conta de fazer a aplicação do roteamento no carro, né? O ponto dificilmente vai cair fora da caixa da rua, do espaço da rua. Também outra coisa que existe é a possibilidade de aumentar essa precisão usando GPS diferencial. Você teria um segundo receptor colocado num ponto com coordenadas precisamente determinadas. E aí você comunica esse ponto com o aparelho móvel e usa as informações de correção dele para corrigir a sua coordenada. E aí você consegue uma precisão muito mais alta, né? Inferior a 1 metro. Esse é o tipo de sistema que vai ser usado no futuro para ajudar no approach de avião para aeroporto, né? Topográfico, o GPS topográfico pode chegar à precisão de menos de 10 centímetros. Erros de menos de 10 centímetros. Bom, um lance de projeções cartográficas aqui, eu vou meio que passar por alto, porque a gente não está mais com paciência. Nós precisamos, além do elipsoide, saber o elipsoide de referência lá para a determinação das projeções, precisamos saber como, das coordenadas, precisamos saber como projetar essas coordenadas do 3D para o 2D, né? Então, para isso existem essas coisas de projeções cartográficas que a gente aprende no colégio. Do Mercator, do Miller, do pseudocilíndrico aqui, do azimutal, gnomônico, cônico, conforme de Lambert, Robinson, etc. Tem um monte. Tá certo? Isso não tem a ver com a coordenada em si, mas tem a ver com a tradução entre uma coordenada que é teoricamente tridimensional para colocar ela no plano. Então, também faz parte da informação que vai associada às coordenadas para conseguir tratar ela, né? Até essa aqui do Fuller. Enfim, nos bancos de dados geográficos, o que acontece é o seguinte: a gente tem que informar para cada coordenada, vamos dizer, a geometria de um objeto, a forma geométrica de um objeto. Nós temos uma lista de coordenadas desse objeto, e essa lista de coordenadas vai estar expressa num sistema de projeção e num sistema de coordenadas. Esses sistemas, todos os sistemas de projeção coordenadas existentes, estão disponíveis numa tabela que tem no banco geográfico, que a gente pode então lá consultar e pegar os parâmetros, e o sistema vai pegar isso para poder fazer o traçado das coisas na tela de forma adequada, né? Então esse parâmetro de projeção, funções de conversão, faz parte lá do banco.
Em regiões pequenas, a gente usa uma projeção específica que funciona como coordenadas cartesianas, facilita um bocado as coisas. Essa projeção UTM, transversa de Mercator, desenvolvida na década de 40, ele faz o seguinte, ele pega o planeta e divide em fusos, assim, 6 graus de largura. Está aqui a divisão. No Brasil são essas faixas. E cada fuso tem coordenadas cartesianas determinadas assim. No hemisfério sul, começa de 10 milhões e diminui em direção ao Polo Sul. No Polo Norte, no hemisfério norte, começa de 0 e cresce em direção ao norte. A coordenada central do fuso é 500 mil e ela diminui para lá, aumenta para cá. Né? Vai variar mais ou menos de 0 a 1 milhão, mas na realidade de 166 a 666 mil, tudo em metros. Então você tem a coordenada em metros, colocado num espaço pequeno, mas tudo que você está mapeando tem que caber dentro de 6 graus de latitude, senão fura o esquema. Outro negócio interessante para a gente ver, sabendo determinar coordenadas absolutas, no caso GPS, precisão, é saber como é que a gente traz o restante das informações para dentro do sistema de informação geográfica desse tipo. Então tem aqui alguma coisa em cima de periféricos de entrada de dados. Esse aqui é um típico, uma mesa digitalizadora, usada aí principalmente na década de 80 e 90, que funciona assim, o camarada prega aqui um mapa, superfície dela, e vai usar um cursor para acompanhar as linhas, copiar essas linhas para o computador. Na verdade, ele precisa fazer o seguinte, quando ele posiciona o mapa aqui, ele precisa encontrar pontos no mapa que tem coordenadas conhecidas e clicar em cima deles com o cursor aqui. Aí a coordenada do ponto na mesa vai ser transmitida para o computador, que vai fazer, então, um processo de transformação daquela coordenada da mesa em coordenada real. Então aí já tem isso já é uma fonte de erro, na verdade. Então, tendo essa transformação, o que ele clicar aqui vai sendo captado para lá como coordenadas que vão sendo armazenadas. O problema disso aqui é principalmente o seguinte, o cara digitalizar um negócio desse tamanho não faz num dia só. Aí ele prega esse mapa com durex nos cantos aqui, ó, trabalha um dia e vai para casa. De um dia para o outro, umidade no ar, não sei o que, esbarra, estica, encolhe e o mapa sai do lugar. O durex escorrega, o mapa sai do lugar, no dia continua trabalhando e vai colocar coisas coordenadas erradas. Tem um jeito de acumular erro aí. Então, é muito difícil usar isso corretamente. Outro jeito de fazer isso de uma forma melhor é escanear o mapa antigo, existente, e localizar ele espacialmente, diretamente na tela. Estabelecer coordenadas, nos cantos, projetar a imagem na tela e amarrar a imagem na posição correta na tela. A partir daí, digitalizar em cima da imagem. Isso aqui é um scanner para fotos aéreas, levantamento aéreo do avião. O camarada tem uma câmera a bordo do avião. A câmera produz fotos, o negativo é 9 por 9 polegadas, um trem desse tamanho. Então, ele tem um scanner para essas fotos, que vão depois ser tratadas e visualizadas na tela. Equipamento topográfico, a gente vê muito aqui na esquininha do IGC, né? Só ali. O gramado mais bem levantado do mundo, né? Mais bem, eu não sei, né? Mais vezes levantado do mundo, né? Faz levantamento topográfico ali, determina alturas, ângulos e tudo mais, medições desse tipo com instrumento. Né? Outra maneira de ter coordenadas. Aqui é uma câmera fotogramétrica, monstro do negócio aqui, 1 tonelada de ferro batendo lá o negócio. A Microsoft tentou entrar nisso uma vez, não deu certo. Botou a câmera no nariz do avião aqui. Tem uns esquemas com helicóptero, mas o helicóptero vibra demais, prejudica a qualidade das fotos. A ideia de fotografia aérea é a gente ter visão 3D, né? O cara tira foto da mesma região, 2 pontos de vista diferentes, então você consegue usar as duas imagens, juntar isso na visão e ter uma visão tridimensional. Né? O processo de estereoscopia aqui, e com vermelho e azul desse jeito, ou com 2 imagens separadas assim, com um binóculo. Isso aqui é para ver mulher pelada, década de 20. Né? Aqui é o desenho da mulher esparramada na cama aqui, com a caminha, com a coisinha. Mas a ideia é que cada olho percebe uma imagem ligeiramente diferente da outra e o cérebro faz extrapolação do 3D. Né? Isso funciona tanto para
os anaglifos aqui com vermelho e azul, quanto uns aqui com mais cores. Esses assim, esse aqui foi produzido aqui para um aluno de mestrado, mais de 10 anos atrás. É a mesma ideia desses estereogramas. Lembra, foi uma onda isso aí um tempo atrás, aí você fica vesgo e enxerga um negócio 3D saindo ali, né? Ou esses assim, né? Junta os pontinhos ali, você fica vesgo e enxerga esse negócio em níveis diferentes, né? É a mesma ideia. Aqui para dados geográficos, isso é usado com equipamentos específicos, um processo que eu chamo de estereorrestituição. O camarada olha num binóculo aqui, ó, ele está enxergando duas fotos aqui embaixo na mesa, com ângulos diferentes, tem um sistema óptico ali, lentes, prisma, não sei o quê, espelho, e ele vai traçando aqui com a canetinha, ó, o que ele está enxergando em 3D. O que ele vai traçando aqui vai sendo copiado do lado de cá, mecanicamente. Ó. Tá? Então, esse é o processo de produzir mapas a partir de fotos aéreas, usado desde que tem avião. Né? Isso foi evoluindo com o tempo. Esses equipamentos aqui, por exemplo, tem o binóculo aqui, ó, né? E aqui um esquema de espelho para poder enxergar as duas imagens. Uma foto está aqui, outra está aqui. E o movimento que o camarada faz aqui, então, é transmitido por meio desse instrumento aqui, vai traçando o mapa aqui desse lado. O mais moderno é fazer de forma digital, né? Então, o camarada tem os instrumentos, é esse aqui, ó, o binóculo aqui, o posicionamento é com base em duas manivelas. Uma para o eixo X, outra para o eixo Y. Né? O camarada tem essa coisa aqui, posicionar o que ele está enxergando, o pontinho que ele está enxergando para traçar as coisas está dentro do aparelho. E a versão eletrônica disso, que você tem um mouse, uma espécie de um mouse aqui, mas também as duas manivelas. X e Y. O Z é posicionado aqui no pé. Ó. O negócio que gira com o pé. Certo? E até uma dessa aqui. Ó. Foi a primeira vez que eu vi esses óculos de cristal líquido, como estão vindo nas TVs digitais hoje, tampando um olho, ora um olho, ora outro. Né? Essa foto é de 92. 92. Tampa um olho, ora o outro, e o camarada aqui na manivela posicionando, enxergando aqui na tela duas imagens, uma embaralhada com a outra. Conforme o olho que está tampado pelo óculos, ele vê uma das duas imagens, combina no cérebro. Eu usei o óculos nessa época, é impressionante, parece que o monitor tinha profundidade, se enfiar a mão lá dentro, vontade de enfiar a mão lá dentro, ver a coisa em relevo, mesmo os prédios saindo do chão, as montanhas saindo do chão, muito legal. E dá para traçar ali os dados que você quer, né? Com um esqueminha de óculos aqui, visualização 3D na própria tela. Okay? Quer dizer, com base nessas coisas, vão coletando coordenadas, não diretamente com medição absoluta, como o caso do GPS, mas coordenadas em cima daquilo que está no mapa, assim, em cima do que está conhecido nas fotos aéreas, em mapas previamente compilados. Né? E daí nós vamos conseguindo formar os acervos daquilo que nós temos nos sistemas. Tá? Eu botei aqui no final, depois vocês verem, uma série de algumas referências a mais, em cima dessa informação aqui básica. Falei muito rapidamente, muito por alto, né? Tem esses conceitos a respeito da informação, localização.